Você estará ouvindo a palavra de Deus. Um resumo com detalhes da estada de Paulo em Éfeso. O Evangelho em Éfeso, capital do Império Romano na Ásia. O evangelismo em Éfeso foi explosivo e imprevisível. Pessoas de culturas muito diferentes formavam uma coligação de cristãos que exercia grande impacto na cultura e na economia da cidade. Em Éfeso estava Apolo, um judeu de Alexandria que se expressava muito bem e era poderoso conhecedor nas Escrituras, o Antigo Testamento. Era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, falava e ensinava sobre Jesus, porém conhecia apenas o batismo de João. Ele ensinava na sinagoga ousadamente. Áquila e Priscila chamaram a ele e lhes explicou com mais exatidão sobre o caminho de Deus. Apolo partiu para Acaia, recomendado por Priscila e Áquila. Lá chegando, ajudou muito os que tinham crido pela graça e convencia os judeus, provando pela Escritura que o Cristo é Jesus. Apolo está em Corinto. Paulo passa pela região montanhosa situada no interior da província da Ásia, chega a Éfeso e acha ali alguns discípulos que haviam sido ensinados por Apolo e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo novamente indaga: em quem vocês foram batizados? E respondeu: no batismo de João. E Paulo lhes explica: João realizou o batismo do arrependimento, da mudança de vida e de atitudes, ensinando que deveriam crer naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Vocês acreditaram e foram batizados em nome de Jesus. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e logo falavam em línguas e também profetizavam, e eram em média de 12 homens a quem Paulo falou. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga e com ousadia os convencia a respeito do reino de Deus. Alguns judeus da sinagoga, duros de coração e descrentes, falaram mal do caminho à multidão. Era como se chamavam os cristãos que seguiam os ensinamentos e o caminho de Jesus conforme sua maneira de viver e proceder. Este movimento cristão só mais tarde recebe o nome de cristão, que também quer dizer seguidores de Cristo. Pela primeira vez em Antioquia se usou esse termo, Atos 11, 26, os quais também eram chamados de Nazarenos, Atos 24, 5, irmãos, Atos 9, 17, discípulos, Atos 9, 36, fiéis, Atos 10, 45. Paulo se afastou daqueles que confundiam a multidão, ajuntou os discípulos e começou a ensinar todos os dias na escola de Tirano, um filósofo que talvez fosse escriba e ensinasse a lei. Durante 2 anos Paulo pregou nesta escola, quando todos davam uma pausa no trabalho durante o almoço. Seu esforço deu excelente resultado, conquistando judeus de mente aberta e alguns intelectuais gregos curiosos. Paulo e seus alunos fizeram mais do que estudar, eles evangelizavam e todos os que habitavam na Ásia ouviram o Evangelho. Isso impactou o sistema educacional da cidade. Moradores e negociantes de Éfeso receberam a mensagem e Deus operava milagrosamente através de Paulo. Porém, médicos, mágicos, esotéricos ficaram irados com Paulo. Tinha no local em Éfeso 7 filhos de um judeu sacerdote chamado Seva. Estes se diziam exorcistas. Eles tentaram expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo pregava, porém os demônios é que fizeram com que eles fugissem. Disseram os demônios: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E fez com que o endemoniado pulasse sobre eles, dos quais 2 fugiram nus e feridos. Isto fez com que mais pessoas se convertessem ao cristianismo, o que praticamente acabou com o negócio dos magos e ocultistas. Os seguidores da magia,
acenderam uma fogueira e queimavam livros de magia que foram avaliados em 50.000 denários ou 50.000 dracmas, o que corresponde a mais de 400.000 horas de salário. A dracma ou denário era o pagamento de um dia de um trabalhador braçal. Assim, crescia e prevalecia a palavra de Deus. Isso deu um grande impacto na economia, e artesãos e artistas, principalmente os que trabalhavam com ouro, os artífices, faziam queixas a líderes civis. Isto se deu pela pregação de Paulo condenando a idolatria, o que ameaçou o próspero negócio turístico da cidade, que se concentrava ao redor do templo conhecido internacionalmente da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana era a deusa-mãe da Ásia. Uma lenda diz que uma imagem caiu do céu, a imagem de Júpiter, e foi colocado no templo de Diana. Essa imagem deveria ser um meteorito igual aos outros que eram venerados em vários lugares do mundo antigo, sendo o mais notável a de Diana, a Grande Mãe, Diana para os romanos e Ártemis para os gregos. Um artífice de nome Demétrio ajuntou os artesãos e armou o maior tumulto contra Paulo, o que fez com que as autoridades agissem tentando com grande esforço manter a lei, a ordem e seus empregos. Roma mandou um representante civil que conseguiu calar a multidão que já gritava por 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios!", convencendo-os a fazerem acusações formais perante a lei do império, o que evitou a violência, ganhou tempo e salvou também a vida de Paulo e de seus companheiros. O tumulto interrompeu a série de estudos de Paulo, mas não impediu o crescimento do evangelho. Paulo deixa na cidade uma igreja estabelecida, crescendo a cada dia, pastoreada por seu pupilo, o discípulo Timóteo. Cristãos alcançavam outros cristãos para Cristo. A mensagem era pregada. Éfeso era um lugar estratégico para exportação e importação, tanto os que passavam como os que visitavam o lugar, turistas, peregrinos religiosos, comerciantes, marinheiros, trabalhadores da área de transporte, militares e refugiados políticos ouviam do Evangelho. Várias igrejas se espalhavam pela Ásia Menor graças à ação de 3 fazedores de tenda guiados pelo Espírito Santo, o casal Priscila e Áquila e Paulo, e um destemido evangelista de nome Apolo, e um número incontável de leigos que anunciavam a mensagem de Cristo, o Evangelho da cruz e da graça. Tudo no tempo de Deus, que é o gestor ou o administrador do seu próprio tempo. Ásia, cuja evangelização tinha sido proibida a Paulo pelo Espírito Santo, você confere em Atos 16:6, agora é evangelizada. O evangelho depois chegou às 7 igrejas da Ásia mencionada em Apocalipse, capítulos 1 ao capítulo 3. As quais o próprio Jesus dá revelação ao apóstolo João da sua volta, exortando-os a preparar e se consertar para a sua segunda vinda. Este foi um resumo da estada de Paulo em Éfeso. E lembre-se, Jesus te ama.